No dia 8 de outubro de 2017, eu criava esse canal do YouTube e eu colocava o nome do primeiro vídeo de o melhor bolo ouro branco que você já viu. 3 anos depois, em meio à pandemia, a gente aprende muito, a gente muda muito, a gente amadurece muito. E eu resolvi trazer a minha versão 2020 daquele mesmo bolo ouro branco com técnicas, com estilos diferentes. Então se você já gostou e quer entender um pouco esse vídeo, deixa o like e bora fazer o melhor bolo ouro branco que você já viu, versão de 3 anos depois, 2020. Bora lá? Lá no meu primeiro vídeo de bolo ouro branco, eu fazia uma massa manteigada e colocava chocolate em pó. Hoje nessa versão eu vou fazer uma massa genoise com manteiga, tá? Vai só um pouquinho de manteiga, que eu quero essa massa bem molhadinha, super úmida, para que possa ser um bolo bem gostoso e bem levinho. Essa massa genoise é a mesma que eu usei lá no bolo de pêssego, aquele que eu fiz a ASMR. Vou deixar aqui nos cards, tá bom? Mas é a versão de cacau, mas é basicamente a mesma coisa, tá certo? Então, para começar a minha massa genoise, eu vou peneirar em um bowl 140 gramas de farinha de trigo e 50 gramas de cacau em pó. Aqui eu tô usando um cacau alcalino e não pode ser o cacau natural. Reservo esses ingredientes. Em um bowl eu vou colocar 280 gramas de ovos. Essa receita, gente, eu gosto de fazer ela mais pesadinha, porque dá um resultado melhor, tá? E os ovos que eu uso aqui, como vocês sabem, as galinhas que a gente cria aqui em casa, elas põem ovos de tamanhos aleatórios. Então não tem como eu dizer que são 6 ovos ou 8 ovos. Tem que ser uma quantidade exata, tá bom? Mas eu vou colocar aqui na descrição em xícaras e colheres para vocês poderem fazer. Tá bom? Então eu coloco 280 gramas de ovos, juntamente com 180 gramas de açúcar refinado e 1 colher de sopa de mel. Aí eu mexo muito bem esses ingredientes e eu vou levar para o banho-maria. Eu vou mexendo sempre no banho-maria até ficar morninho e eu tocar os meus dedos na mistura e eu não sentir mais nenhum grãozinho de açúcar. Aí tá bom, eu posso levar pra minha batedeira. Lembra que se você estiver fazendo no bowl na batedeira, você tem que dar uma limpada aí pra não ficar pingando nem molhar a sua batedeira, tá bom? E aí você bate essa mistura até triplicar de tamanho, até ficar bem fofo, bem leve, bem gostoso. Uma coisa interessante aqui é que eu usei o mel, tá? O mel ele é muito importante aqui, porque ele auxilia que morra qualquer tipo de gosto de ovo, sabor de ovo, que eu sei que tem muita gente com noia disso, tá? E como eu não queria uma massa com baunilha, não queria uma massa com outros sabores, eu coloquei o mel porque ele neutraliza qualquer resquício de gosto de ovo que o seu bolo possa vir a ter, tá bom? Então, inclusive, é boa coisa pra vocês testarem. Testa aí o mel e depois vocês me falam se dá certo mesmo, tá bom? O mel é top, natural, maravilhoso e tudo bom. Enquanto minha batedeira bate, no mesmo bowlzinho aí que eu fervi minha água, eu vou colocar também em banho-maria 80 ml de leite juntamente com 50 gramas de manteiga, tá? É só pra derreter a manteiga e o leite ficar morninho. Agora é simples, eu vou desligar minha batedeira e eu vou acrescentar os meus ingredientes secos de uma vez, tá? Eu acrescento todo de uma vez aqui por cima, já está tudo peneiradinho. E aí eu misturo levemente. Lembra que esse é um bolo esponjoso. E as bolhas de ar que fazem o bolo crescer são as bolhas que estão dentro dos ovos. Então você não pode mexer muito aqui, tá bom? Então coloca os ingredientes secos e você mistura até tudo se incorporar. Se incorporou, você vai ter que acrescentar o leite e a manteiga que estão derretidos, tá bom? E aí o que eu faço? Eu coloco essa massa já pronta, um pouquinho dela, dentro do leite com a manteiga, misturo muito bem e depois eu volto para minha mistura com a massa de ovos e farinha, tá certo? E aí eu misturo tudo muito bem até tudo se incorporar. Essa massa é muito importante você não mexer muito, tá? Por isso que eu não costumo acrescentar aqui um pouco de farinha, um pouco de líquidos. Eu resolvo colocar todos os ingredientes secos e depois todos os ingredientes líquidos de uma só vez. Isso evita que você misture demais a sua massa. E aqui eu divido a minha receitinha de bolo em 3 assadeiras de 16 centímetros que estão untadas e polvilhadas com farinha de trigo somente no fundo, tá bom? Mas aí você pode usar papel manteiga, um desmoldante que você quiser. Vai ser tranquilo, de boas, topzera, maravilhoso. Tudo bom? E aí esse bolo vai ficar no forno por mais ou menos 25 a 30 minutos em um forno a 180 graus, tá? Bem quente, bem pré-aquecido e maravilhoso, tá certo?
Vamos agora fazer o recheio, que é um creme pâtissier maravilhoso, incrível, cheio de bombons, tá? E lá no meu primeiro vídeo do YouTube eu fiz um brigadeiro de chocolate. Ai, gente, naquela época eu não tinha ideia do que fazer de recheio, né? Então vamos fazer aqui um creme pâtissier classicão, maravilhoso, incrível e super gostoso, tá bom? Então esse creme de confeiteiro eu já ensinei a fazer passo a passo, expliquei cada ingrediente nesse vídeo que eu vou colocar aqui nos cards, tá bom? Numa panelinha eu vou colocar 500 gramas de leite, tá? 500 ml de leite, juntamente com mais ou menos aí metade do açúcar da minha receita. Vou usar 125 gramas de açúcar, e aí eu coloco metadinha aqui a olho mesmo, tá certo? Enquanto meu leite com açúcar ferve, eu vou bater as minhas gemas, tá? Aqui eu vou usar 120 gramas de gemas. Junto com essas gemas eu vou colocar a outra metadinha do açúcar da receita, tá bom? O restante do açúcar que você não usou na mistura de leite. Aí eu misturo com o fouet até essa mistura ficar um pouquinho clara. Vai mexendo aí na mão mesmo, não precisa de batedeira, tá? Misturou na mão, ficou mais clarinho, eu vou acrescentar 40 gramas de amido de milho, tá bom? E aí eu só dou aquela misturada só pra se incorporar o amido de milho nessa mistura de gemas, tá? E é o seguinte, quando você termina de fazer isso aqui, provavelmente seu leite já está fervendo. E aí o que acontece? Você não pode jogar essa mistura de gemas lá naquele leite, que senão vai coagular, vai virar uma gemadona. Vai ficar tudo com gosto de ovo, vai ser horrível. Então a gente precisa avisar essas gemas que ela vai para uma mistura mais quente. Então o que eu faço? Eu pego um pouco do leite que está fervendo e eu jogo sobre as minhas gemas. Aí eu misturo muito bem, isso a gente chama de temperagem, e aí eu volto tudo pra minha panela, tá certo? Assim que surgir a primeira bolha, você conta 2 minutos, né? Mexendo sempre. Contou 2 minutinhos mexendo sempre, desliga o fogo, e aí você tem um creme de confeiteiro básico, classicão, maravilhoso, cremosudo, brilhoso e tudo de bom. Tá? Tudo bom? Aqui eu vou acrescentar 300 gramas de chocolate alpino, tá? Eu cortei ele picadinho e aí eu coloco dentro do meu creme de confeiteiro. E aí eu deixo ele paradinho com o creme e no fim, depois de 1 minutinho, eu dou uma misturada, que aí você vai ver que toda a beleza do creme vai surgindo e o chocolate fica lindo, maravilhoso, brilhoso, incrível, incrível que tudo bom. Mas assim, você pode usar qualquer chocolate, você pode usar um chocolate mais amargo, você pode usar um chocolate ao leite, o que você mais gostar. Tá bom? Aqui eu tô usando o chocolate alpino porque eu acho que ele combina muito e ele traz esse gostinho mais de ouro branco, tá certo? Eu pego meu creme de confeiteiro, né, que tá pronto na panela, e eu divido em 2 vasilhinhas, tá? Porque eu vou fazer 2 camadas de recheio. Pra montagem do meu bolo, eu vou utilizar as minhas 3 discos de bolo que a gente fez, o meu recheio, e vou picar 8 bombons ouro branco, tá? Cada camadinha de bolo eu vou colocar 4 bombons ouro branco. Gente, o bombom ele é muito legal porque tipo, você não espera quando você vai comer o pedaço, você vai pegando um pedacinho, um bombom, um gostinho de um bombom é incrível, maravilhoso, tá certo? Aqui pra molhar eu vou usar leite, eu não vou colocar nenhuma calda, porque o meu recheio já é doce, o alpino ele dá um tom mais forte de doçura. Então eu não vou acrescentar nada mais doce aqui no meu bolo, né? O meu pão de loja é equilibrado o suficiente, juntamente com o recheio, eles ficam bem pareados, tá? Então eu não vou acrescentar mais nada doce aqui, somente leite fervido normal, tá? E aí pra montar eu vou usar a forminha que eu assei o bolo e vou usar um acetato, tá? Lá no vídeo, né, de 2017, eu usava um saquinho de supermercado, que você pode usar aí na sua casa. É que aqui é mais fácil usar acetato porque eu tenho, né, e também é uma coisa reutilizável, dá pra você usar várias vezes, e aí você não fica destruindo o plástico aí no meio ambiente, tá bom? Mas se você não tiver acetato, você pode fazer com um saquinho de cozinha. E aí pra montar é muito simples, você vai colocar uma primeira camada do seu bolo genoise maravilhoso, rega com bastante leite, esse bolo é feito pra levar a caldinha, tá? Pra ficar bem molhadaço e bem gostoso, tá bom? E aí você vai colocar todo o seu creme de confeiteiro, o seu creme pâtissier aí, tá certo? E em cima desse creme pâtissier você vai colocar os 4 bombons ouro branco picados, tá bom? Coloca a segunda fatia de bolo, rega com bastante leite pra ficar molhadinho, e aí repete o processo. Sua segunda camada de creme pâtissier, mais 4 bombons ouro branco picados e a última camada de bolo, tá? E aí eu cubro tudo com plástico e levo pra minha geladeira. O ideal é levar isso aqui pra geladeira de 4 a 6 horas, de um dia pro outro. Aqui eu tava com um pouco de pressa, que não é legal fazer bolo com pressa, tá? Inclusive eu vou terminar esse bolo à noite, então é um processo meio complicado pra mim, porque nem de dia eu vejo, imagine de noite, tá? Mas assim, eu levei pro congelador por 1 hora, tá? Mas o ideal é você colocar na geladeira de um dia pro outro, pra ele firmar, pra camada ficar bem bonita. Tá certo? Então faz o bolo com calma. Não vai inventar de fazer igual eu. Não, porque eu sou meio
louco pra fazer essas coisas, tudo bom? Inclusive, gente, muita gente me conheceu por aquele vídeo, né, Bolouro Branco. Tem gente que me acompanha lá do começo do canal, 3 anos atrás, que eu não postava com tanta frequência, né, que os vídeos tinham qualidade péssima. E é o seguinte, escreve aqui pra mim nos comentários em qual vídeo que você me conheceu. Qual foi o primeiro vídeo que você viu o meu e aí você disse, ai, vou me inscrever no canal desse menino. E aí você acabou se inscrevendo. Eu sei que tem bastante gente que me acompanha desde o começo, né? Tem as pessoas que sempre comentam aqui, que eu acho super incrível. E tem o pessoal novo que me conheceu por causa dos pães, né? Engraçado que os pães já são um desdobramento da história do Dog Cakes, né? Porque eu nem fazia pão quando eu comecei aqui, eu nunca tinha feito um pão antes de eu começar o canal, né? Então é todo um desdobramento que aconteceu. Inclusive eu quero ver quem lembra qual era o nome desse canal aqui antes de chamar Dog Cakes, tá? Eu quero saber se alguém vai lembrar nos comentários aqui. Tudo bom? Enquanto meu bolinho tá no congelador ficando bem gelado, bem gostoso, você se inscreve aqui nesse canal, pelo amor de Deus. Vamos chegar em 100k esse ano, tá? O canal tá crescendo muito, então vamos chegar em 100k. Por favorzinho, se inscreve aqui se você não for inscrito ainda. Tudo bom? É isso. A cobertura é um Buttercream classicão de creme de manteiga com merengue suíço, tá? Essa receita é do meu amigo querido, maravilhoso, Fê do Bolos Bafônicos. Esse creme de manteiga, gente, é incrível. Ele fica muito leve, não fica com gosto de manteiga. É muito top. Top. E além do mais, esse creme de confeiteiro ele vai chocolate branco, porque a cobertura do bolouro branco, né, do bombom ouro branco é chocolate branco. Então tem que ter um toquezinho aí de chocolate branco que vai ficar maravilhoso! Você vai colocar na bacia da sua batedeira 120 gramas de claras, é mais ou menos as claras de 3 ovos, tá bom? E aí eu vou acrescentar 150 gramas de açúcar refinado. Aí você leva pro banho-maria, eu faço direto na bacia da minha batedeira, tá? E eu deixo aí ficar bem morninho até você encostar os dedos e você não sentir nenhum grãozinho de açúcar, tá bom? Não sentir nenhum grãozinho de açúcar, leva pra batedeira, limpa o fundinho da sua batedeira pra não ter água. E aí você leva pra bater em velocidade alta até isso aqui ficar bem durinho, quase meio que esfarelar, tá certo? Ele fica no ponto bem durinho mesmo, tá certo? Chegou nesse ponto, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o batedor na minha batedeira planetária. Ela tem esse batedor pra massas leves, né? E aí eu troco por esse batedor médio pra massas médias, que é o K da minha batedeira, né? Tem a batedeira que chama de raquete, não é isso? E é o seguinte, eu troco por quê? Porque o batedor de massas leves, ele é ideal para acrescentar ar. E eu não quero acrescentar mais ar aqui, porque senão meu buttercream vai ficar muito cheio de bolhas. E não é isso que a gente quer um buttercream mais lisinho. Se você estiver fazendo uma batedeira de garfinhos, não tem problema, tá certo? Depois você pode pegar, depois que estiver pronto, você pode pegar uma espátula e ir mexendo ele, que ele vai sumindo as bolinhas, tá certo? Mas aqui eu vou fazer no meu batedor K, porque ele vai deixar meu buttercream mais liso sem eu precisar ter mais trabalho depois, tá bom? E aí eu ligo minha batedeira na velocidade 2, uma velocidade baixa aí, e eu vou acrescentando a minha manteiga, que são 225 gramas de manteiga aí sem sal, tem que ser manteiga sem sal, tá? Em ponto de pomada, tá? Se você for ver lá no vídeo do Fê, quando ele fala ponto de pomada, ele pega uma manteiga que tá super maleável, sabe? A manteiga tá maleável, tá legal, tá top. O que acontece aqui no Nordeste é que o meu ponto de pomada é o seguinte: eu tiro a manteiga assim no máximo uns 15 minutos antes de fazer a receita, e aí quando eu vou utilizar ela, ela tá meio derretida por fora, e quando eu toco, ela continua dura no centro. Por quê? Porque quando a manteiga sai da geladeira, a temperatura de 18 graus, e encontra essa temperatura aqui do Nordeste de 38 graus, ela não consegue ir derretendo como o Fê mostra lá, né, que o meiozinho ela fica toda molinha, né? Ela não consegue porque é um choque de temperatura muito grande. Então assim que ela encontra esse ar quente, ela começa a derreter totalmente, né? E o meio fica durinho porque a temperatura ainda não conseguiu chegar lá no centro da sua manteiga. Tá certo? Então assim, a minha manteiga em temperatura ambiente, a minha manteiga em ponto de pomada, é 10 minutos que você tira antes de fazer a receita da geladeira, e é o ponto em que ela começa a derreter, mas no meio ela tá durinha. Se você for reparar, quando eu vou colocando com meus dedinhos a manteiga em pedaços, ela meio que derrete na minha mão, mas o meio dela tá super durinho. Quando acrescentou toda a manteiga, desliga a batedeira, raspa as laterais, tá bom? Pra ficar tudo bem incorporado, tá certo? E aí bate mais um pouco. Quando o seu buttercream estiver todo misturado, incorporado, você vai acrescentar 100 gramas de chocolate branco, tá? Um chocolate nobre, um chocolate gostoso, tá bom?
Aí eu coloco esse chocolate aos poucos enquanto minha batedeira tá batendo aí, pra ficar um creme bem gostoso, com sabor, um toque de chocolate branco muito, muito bom, tá certo? Buttercream pronto, eu posso tirar o meu bolo da minha geladeira, tiro do acetato, coloco ele na forma que eu vou servir, tá bom? E aí o que acontece? Quando você for tirar o acetato, se grudar um pouquinho de recheio, tira com a espátula, tá? Não deixa esse recheio aí no acetato, pra não estragar recheio, tá certo? Passa sobre o bolo pra ele ficar bem lisinho. E é muito simples, pra você alisar o seu bolo, você tem que fazer duas camadas, tá? A primeira a gente chama de crumb coat, que é aquela camada em que você pega todos os farelos, tudo que tiver de escurinho aí no seu bolo. Então eu coloco uma baita camada aí de creme de manteiga, uma camada mais fininha, tá? E aí eu passo por todo o meu bolo sem medo de ser feliz, sem medo de pegar a parte de baixo, sem medo de ter farelo de bolo, vai ter que cobrir todos os buracos e imperfeições do seu bolo nessa camada, tá certo? Aí depois que tá tudo cobertinho, eu levo pra minha geladeira, porque essa camada vai ter que endurecer, tá bom? Deixa por uns 15 minutinhos na geladeira, e aí eu trago de volta essa mistura que já tá bem mais durinha. Aí eu coloco o restante do meu creme de manteiga. E aí, gente, é paciência, tempo, dedicação. Eu estou arranhadíssimo em alisar bolo. De fazer muito tempo que eu não alisava bolo. Não ficou como eu queria, assim, 100%. Mas eu acho que o resultado já tá muito bom, tá certo? Ainda porque eu gravei à noite. Então, cegos não vi à noite. Tudo bom? E assim, como o nome se chama bolo ouro branco, então tem que ter um pouco de ouro. Eu peguei um pouco daquele pozinho, sabe, que a gente compra em casa de confeitaria, esse pó dourado, tá? Não é aquele pozinho do carnaval não, tá, gente? É um pozinho pronto pra confeitaria, tá? É pó comestível dourado. Coloco na minha bombinha e aí eu bombeio sobre algumas partes do bolo, ficando meio irregular, pra ele ficar bem bonito assim, tem uns toques de dourado, eu acho que fica muito bonitinho, acho que ficou bem legal, tá bom? Por fim eu pego o restante do meu creme de manteiga que sobrou, coloco em um bico de confeitar com um biquinho 1M e vou fazendo uns pontinhos, biquinhos assim pra cima. Por fim eu corto alguns bombons ouro branco pra mostrar pra quem tá vendo que é um bolo ouro branco, tá? Cheio de pedacinhos do bombom e fica bem bonito em cima do bolo. E aí você pode chamar toda a sua família, que é a hora de partir e comemorar esse bolo lindo, maravilhoso, cheio de sabor e texturas, tá? Porque o bombom traz textura pro nosso bolo. Agora bora comer! Hora de comer o bolão, lindo, maravilhoso, ó. Aqui tem um, ó. Olha o dourado, como esse dourado fica lindo, ó. Tá vendo? Só pra vocês verem o brilho dourado, eu acho lindo. A camada de buttercream, ela é ideal, ela não fica muito grossona, tá? E ela é super levinha. Esse buttercream, ele tem um gosto de creme de leite fresco, é muito, muito bom, tá? O bolo fica super levinho. Esse recheio cremosão, nossa, é muito bom. Você pega um pedacinho de recheio e tem um pedaço de bombom, é muito bom, tá? Aqui uma buttercream, ó, deixa eu pegar um pedaço dele aqui, ó. Levão, levinho, levíssimo. Ó o buttercream. Muito equilibrado, gostoso, leve. E se você gosta desse tipo de conteúdo, quer me apoiar, você pode ser membro aqui do canal. Você paga um valor mensal bem pequenininho, R$4, tem a opção de 7, 8 reais, tá certo? Então dá uma olhada aí em Seja um Membro. Se você não puder ser membro, não tem problema. Você pode contribuir grandiosamente aqui pro canal assistindo um pouquinho dos anúncios. Quando aparecer um anúncio, sabe? Você assiste 30 segundos desse anúncio, sabe? Isso ajuda demais. Esse bolo, gente, é extremamente leve. É um dos melhores bolos que eu já fiz aqui no canal. Muito gostoso, docinho, delicado. A massa não é
muito forte, o recheio super docinho, a cobertura extremamente leve, lembra um creme de leite fresco, então esse bolo é topíssimo do canal. Muito bom, acho que é uma versão muito bem justificada do novo bolo, melhor bolo branco que você já viu. Muito obrigado por me acompanharem, muito obrigado por estarem aqui nesse canal, tá certo? Fico muito feliz. São 3 anos, eu sei que só nesse último ano que eu realmente cresci aqui no YouTube de uma forma muito mais, posso dizer, grandiosa, né? Mas foram 3 anos de muito aprendizado, eu aprendi muito. Não esquece de se inscrever aqui no canal, não foi inscrito, deixar o like, que isso ajuda a que o YouTube entenda que o conteúdo é bom e recomenda para outras pessoas. E é isso, gente. Um beijo, muito obrigado por esses 3 anos de canal e tudo bom. Tchau!